Fala, Lucas Bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Uma série de vídeos aí no dia 30 pro dia 31, né? Tentei fazer uns 50 anos em 5 aí pra entregar tudo, como eu tinha falado da retrospectiva do Corinthians ainda no final do ano, né? Antes do ano acabar. Deixei tudo pra última hora, né? Que não deu tempo de fazer antes, então ficou essa sequência de vídeos, né? Espero que vocês gostem. Enfim, a gente acabou no último vídeo falando de todos os campeonatos disputados pelo Corinthians no ano de 2023, né? E como eu disse pra vocês, agora ia ser mais focado em coisas mais nichadas, né? Como a diretoria do Corinthians, o corpo técnico aí do time e os jogadores, né? Vamos fazer aqui o vídeo aqui falando sobre a diretoria do Corinthians. Lembrando que vai ser focado apenas na diretoria que tomou conta do time em 2023, tá? Não vou falar do Augusto de Melo, que embora tenha sido eleito, né, o presidente do Corinthians neste ano, ele só vai responder pelo Corinthians em 2024, né? Então não vou falar do Augusto. Depois da virada do ano aí, eu faço um vídeo que eu acho sobre o Augusto, sobre o que vai acontecer para 2024, né? Talvez tenha já confirmações de contratações, porque tá muita especulação, né? Tá me irritando um pouco isso aí, né? Mas vamos falar do que já aconteceu, né? Falar sobre o Duílio Monteiro Alves e a sua rapaziada, né, pessoal? Cara, as decisões do Duílio para 23 se iniciam no final de 22, né? O Vitor Pereira opta por não ficar no Corinthians, vai pro Flamengo, enfim, né? Deu todo aquele bafafá na época. E o Duílio Monteiro Alves escolhe por Fernando Lázaro, né? Pra tomar conta do Corinthians na temporada de 2023. O Lázaro que estava no corpo técnico da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo do Catar no final do ano passado, né? Ele volta pro Brasil e o Corinthians acerta o novo técnico no final de 2022, né? Eu confesso que eu não gostei da decisão. É claro que é fácil falar agora, né? De algo que já foi, de algo que deu errado, mas para quem acompanha aqui o canal, foi uma decisão que eu não achei acertada, porque a gente estava com um técnico experiente, um técnico com uma comissão técnica enorme, né? Tudo bem, a decisão dele sair do Corinthians, mas você também tem que pensar no pós, né? E eu entendia que aquele trabalho do Vitor Pereira tinha um legado para continuar, né? E você precisaria ir atrás de pelo menos um técnico tão experiente quanto. O Corinthians foi atrás de uma aposta no ano que parecia promissor, né? Então eu achei muito perigoso a escolha do Duílio para 2023 no corpo técnico ali da equipe do Corinthians, né, pessoal? Essa foi a primeira decisão que o Duílio tomou. E acho que pior do que isso, pessoal, não sei vocês, né? Eu acho que isso pautou muito o ano do Duílio, né, como presidente do Corinthians, né? Pior do que as decisões foram os timings para as decisões ou não decisões, né? Porque o Fernando Lázaro, ele perde o Campeonato Paulista, né? Acaba caindo nas quartas de final para a equipe do Ituano dentro da Neoquímica Arena. E aí teve um mês praticamente de nova pré-temporada para seguir as outras competições, né? Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E aí o Duílio mantém o Fernando Lázaro e depois de 2 jogos, né? 3 jogos, ele tira o Lázaro do comando do Corinthians, né? Cara, timing assim, terrível, né? Patético, né? Uma decisão que me parece amadora, né? Porque se você tinha na cabeça de que poderia trocar o técnico, era interessante você dar um pouco de tempo de trabalho para o novo técnico, né? Já que você teria um mês para treinar, sendo que é muito raro ter tempo de trabalho aqui no Brasil, porque os jogos são todos alavancados um em cima do outro, né? Enfim, e aí, pior do que o timing para trazer o Lázaro, foi o treinador escolhido, né, cara? O Duílio optou pelo Cuca, né? Cara, eu acho o Cuca um bom técnico, tá? Um técnico campeão. Só que por motivos do passado dele lá, cometeu um crime lá pesado, né? Na minha cabeça, não sei se pra vocês também era tão claro isso, independente do que você acha ou deixa de achar, existem coisas que são ou não são, né? Independente se você acha errado ou certa a postura da torcida, eu sabia que ia dar uma cagada aí quando o Cuca chegasse, cara. Até pelo fato do Corinthians sempre ser conectado, né, ser pautado por assuntos sociais, né, eu sabia que ia dar merda, né. E de novo, né, o Duílio também não bancou ali, né. Na verdade quem pediu pra sair foi o Cuca, né. Mas sei lá, mano, você é presidente do Corinthians e, sei lá,
você ser pego de surpresa também pelo que aconteceu no caso do Cuca, mano, é brincadeira também, né, mano? Então, assim, mais uma cagada da diretoria do Corinthians, que traz um técnico que certeza que daria um bafafá aqui no Corinthians, né? Aí depois tem um jogo contra o Palmeiras, né? E aí vai o Danilo, depois o Duílio escolhe o Luxemburgo para ser o novo técnico do Corinthians, né? Eu também não traria o Luxemburgo, né? Pelo fator de... O cara tava basicamente aposentado, né? Ele vai pro Cruzeiro quando o Cruzeiro cai, aí o Cruzeiro vira SAF, o Ronaldo já chega lá e manda ele embora, o cara tava sem clube desde então, né? Se não me engano. E aí você traz um cara que... Cara, assim, sinceramente, eu nem acho que tem essa questão de técnico ultrapassado ou não, eu nem acho que é isso. Mas o cara tava desempregado, tá ligado, mano? Tipo, tava semi-aposentado, já você me pega e traz um cara desse, né? Enfim, mais uma decisão aí do Duílio e sua galera estapafúrdia, né? E pior do que trazer o Luxemburgo, né? A forma como o Luxemburgo foi demitido, né? Porque no meio de uma eliminatória, o Duílio depois falou que queria dar um choque de gestão ali no elenco para ver se conseguia ganhar a Copa Sul-Americana. Nunca ficou claro se o Duílio foi atrás do Tite ou não. Muita gente falou que sim, mas o Tite tinha decidido ir para o Flamengo. O Duílio disse que não foi atrás, que tinha ido atrás do Mano Menezes, né? A gente também não consegue acreditar no Duílio porque, enfim, durante o ano apareceu tantas coisas sobre tantos assuntos, né? Eu vou falar aqui mais pra frente de outras coisas que foi uma merda nessa gestão, né? E, enfim, manda embora o Luxemburgo e traz o Mano Menezes com um contrato de 2 anos, sendo que vai ter eleição no próximo triênio do Corinthians e uma forte chance do Corinthians ter mudança de situação, né? Porque a Renovação e Transparência vem fazendo um péssimo trabalho, né? Então a mudança parecia visível, até por quem a Renovação e Transparência decidiu optar para conseguir o legado do Duílio, que era o André Negão, né? Que, pô, não tinha condições, né? De ser presidente do Corinthians, né? Então, assim, tudo atabalhoado, timing incorreto, né? Enfim. E assim, pessoal, por muitas vezes, eu ficava naquele ponto assim, cara, nem acho que os caras são tão de má fé da Renovação e Transparência, ou do Willi e sua galerinha ali. Eu achava que era incompetência mesmo, amadorismo. Mas depois de alguns assuntos que foram revirados da tumba, né? Que nem o assunto do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira já tinha avisado que não ia ficar pro Corinthians para 23, né? Depois o Duílio contou aquela historinha triste, aí vem o bagulho da sogra. Aparentemente eles eram sim amigos, né? Os dois, e contaram aquela história da sogra para poder deixar menos pior a situação. Eu fico imaginando que se o Vitor Pereira fala o motivo dele realmente ter saído do Corinthians, né? Que ele não via planejamento, né, para 2023, eu acho que teria uma repercussão negativa com a torcida, mas a galera cai matando na diretoria do Corinthians, não no Vitor Pereira. Então, assim, me pareceria uma trairagem de um com o outro também, sabe? O Duílio não tá eximido dessa culpa, dessa confusão aí. O negócio do Tite também, não sei lá, nem o Tite falou sobre, nem na mídia flamenguista falou sobre essa decisão do Tite para ir pro Flamengo em relação ao Corinthians. Se teve o approach do Corinthians, né? Muito esquisito também como foi. O Duílio falou que foi atrás do Tite outras vezes no meio da temporada, mas ele não quis aceitar o Corinthians, né? Antes de chamar o Luxemburgo, antes de chamar o Cuca, né? Enfim, por que não teria chamado agora na vez do Mano Menezes, né? Sei lá, me parece que tá tudo muito mal contado, e é sempre muito mal contado, né? Eu nem acho, rapaziada, assim, sinceramente, que o mandato completo do Duílio tenha sido um completo fracasso. Eu realmente não acho. Eu vou contra a maré que tá todo mundo xingando Renovação e Transparência, né? Eu acho de fato que deveria trocar, e que bom que trocou a situação do Corinthians, né? Mas 2023 foi muito pior do que os outros 2 anos. Eu achei que foi até que razoável 21 e foi bom 22, só que não teve título, né? O pessoal acredita muito do mandato do presidente com relação com títulos, né? Eu vejo um pouco diferente. Eu achei que esse de 2023 foi um dos piores anos da história do Corinthians aí, principalmente nos últimos, né? Pelo amadorismo na situação, enfim, tomada de decisão horríveis, né? Então, mas assim, até então, segundo ele, né, tava pelo menos conseguindo equalizar a dívida do Corinthians, né? Tava com um projeto aí. Depois aí no final do mandato dele, aí já no finalzinho, de repente apareceu o acordo com a Caixa, né?
O pessoal lá do Augusto já falou que não parece que é um negócio tão bom assim. Mas enfim, o que me deixou mais puto com essa diretoria é que eles eram apenas caras sonsos, né? Porque antes eu até achava que era apenas incompetência e amadorismo, mas as jogadas políticas que eles fizeram no final do mandato, assim, fiquei meio enojado, né? Como aquele debate como que é? Debate do mandato, debate da presidência lá com o Duílio, que foi basicamente um palanque para tentar salvar a pele do André Negão, que não tinha condições de formular duas frases, né? O Duílio teve que fazer o trabalho para ele. Mas tava muito em cima, várias eliminações de competições, a torcida muito puta com a diretoria. Era óbvio que iria ter troca no comando presidencial do Corinthians, né, pessoal? Depois ainda estourou algumas bombas aí no final do ano, como o caso do Lucas Piton, porque todo mundo indaga o Corinthians, né? Chega com o pé no peito, com o pé na porta para cobrar o Corinthians sobre as dívidas, e o Corinthians não cobra ninguém, né? A torcida fez esse questionamento, né, de que não tinha chegado o dinheiro do Vasco na compra do Lucas Piton, e aí no final do ano a gente descobre que na verdade chegou o dinheiro, mas foi destinado para outros esqueminhas aí, né, de esquema de empresário, né? O que faltava de fato era a última parcela que o Corinthians ia pegar, que deu 500 mil euros, alguma coisa assim, 500 mil reais, não lembro, é o valor de mixaria, né? E, enfim, ninguém explicou isso aí, todo mundo deixou na surdina, né? Tipo, o pessoal cobra mesmo, a gente não pode ficar cobrando assim, mas ninguém nunca explicou direito o que tinha realmente acontecido. Então, assim, algumas pequenas coisas que se você não esquece, você vai montando todo o quebra-cabeça, você, sei lá, pelo menos aconteceu isso comigo, sabe? Em um ponto você acha que os caras apenas são amadores, depois você vê que os caras são pessoas de má índole, né? Agora também estourou aí a dívida do Matias Rojas, né? Enfim, no meio do ano, para trazer o Matias Rojas, quase foi pego no transfer ban lá porque não tinha pagado o Fausto Vera do Argentino Júnior, aí teve que vender o Pedro numa negociação ridícula de um jovem promissor como o Pedro por um dinheiro de pinga só para poder acertar, para poder trazer o Matias Rojas, que, como eu disse para vocês, de cara me parecia um erro, assim, não um erro não, vou aqui formular melhor, né? Me parecia... Como é que eu posso dizer? Não me parecia algo estudado a contratação do Matias Rojas naquela altura. O Corinthians perde o Adson, perde o Guedes, já precisava de um cara já. Por exemplo, se você mantém o Guedes e o Adson e traz o Matias Rojas, eu ia ver como um reforço para a equipe, para o time, né, naquela altura, né? Mas não, até o Duílio falando, mas a gente perdeu o Guedes, mas repôs com o Matias Rojas, a gente perdeu o Murilo, repôs com o Veríssimo. Tá, e o Adson? O Adson era uma peça importante no elenco. E o Matias Rojas nem era um meia cerebral, ele é mais um jogador de lado de campo, que estava sendo vinculado com times brasileiros desde o começo da temporada, porque estava acabando o contrato dele com o Racing. Então, assim, viu lá, o meia aí tá disponível, pega e traz, sabe? Zero trabalho para entender o que falta no elenco, tá ligado? Enfim, o Alessandro também baita incompetente. Nossa senhora, teve o caso com o Júnior Moraes lá. Não sei quem tava pior, né? O Júnior Moraes, bracinho, né? Ou o Alessandro incompetente de merda, né, velho? Eu vi a entrevista do Alessandro também, ficava puto, né? Com cada frase que ele dava ali. O cara, todo mundo fora da realidade, né? Enfim, tô aqui até divagando aqui, né? Mas sobre o Matias Rojas é isso, né? E sobre o Pedro também, que eu achei péssima negociação. Uma coisa, rapaziada, que eu não boto culpa na diretoria, e assim, as coisas elas envelhecem, né? E o futebol é resultado, né? Quando acabou 2022, duas coisas que eu tava bastante preocupado para 23, eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, então eu, assim, não vou fugir da minha culpa aqui, tá? Eu achava que era importante a manutenção do Maicon no Corinthians, o Duílio deu um jeito de colocar ele por mais um ano por empréstimo, e a manutenção do Yuri Alberto no Corinthians, porque a gente finalmente tinha achado um 9, né? O Yuri Alberto termina muito bem 2022, tanto é que ele é até convocado no começo de 23 para a seleção, para você ver como ele estava indo bem. E aí o Duílio fez aquela baita loucura lá, fez aquela negociação de 20 jogadores por 50% do Yuri Alberto. E, obviamente, como o Yuri começou a jogar muito mal, a negociação foi vista como péssima, né? Eu, sinceramente, Felipe, na época, eu achei que ele deu um all-in, tentou fazer uma aposta ali para tentar manter um grande centroavante no futebol brasileiro no Corinthians, né? Um 9, né? Uma posição que a gente sempre teve dificuldade em achar. Eu consigo me lembrar de 3 caras que deram certo de verdade, que foi o Jô, a segunda passagem, né? 2017. O Lee Edson, lá em 2011, 2012. E o Paulo Guerreiro, né?
De resto, até o Wagner Love não foi tão bem assim. Teve Jonatas, Roger, Gustavo, André Balada, Bocelli, enfim, vários caras que não deram certo como 9. E a gente, depois de muito tempo, tinha uma esperança de que o Yuri Alberto poderia ser essa esperança, né? Então, assim, eu não boto totalmente culpa no do Yuri por aquela negociação. Eram as peças que ele tinha, as ferramentas que ele tinha, a criatividade que ele tinha para tentar manter o Yuri Alberto no elenco, né? Claro, o Yuri Alberto não deu certo em 22, em 23, quer dizer, nem o Maicon. E aí acaba tudo sendo um péssimo negócio, né, que foi feito, né? E acaba tudo indo pro mesmo saco. Aqui eu tô tendo discernimento ainda de, mesmo sendo um péssimo ano da presidência e do diretoria do Corinthians, eu ainda acho que isso aqui não foi um demérito, sabe? No final, o pacote completo mostra como demérito, mas ali é legal você ver no momento, tá ligado? Por exemplo, vamos supor que o Lucas Veríssimo não desse certo no Corinthians. Quando ele chegou, eu achei uma boa contratação. O Lucas Veríssimo, pô, quase foi pra última Copa do Mundo, tava encostado no Benfica, jogador de nível europeu, vamos trazer, idade boa, né? Mas tem várias situações, né? Que quando às vezes o cara não dá certo, você fala que foi uma péssima contratação. Acho que você tem que ver direitinho o timing do que você está falando, né? Enfim, os reforços de começo de ano do Dury também não foram bons, né? O Romero até começou a jogar bem no final do ano, mas ninguém queria o Romero no começo do ano, já pela idade elevada, e a gente não sabia se ele poderia agregar. O Matheus Bidu também foi uma aposta, né? Para um jogador, e seria uma aposta numa posição que o titular é um jogador que estava praticamente aposentado, que era o Fábio Santos, né? Então, assim, foi um amadorismo para a montagem do elenco gigantesca, tá ligado? Em peças específicas, né? E também uma falta de entendimento da realidade do que faltava no elenco. Enfim, além do Duílio ser fraco ali em questão de time, ele também estava cercado de caras incompetentes, né? Como o Roberto de Andrade, que depois saiu ali da coordenação, né? O próprio Alessandro, que é um baita de incompetente, não sabe fazer nada, né? Então teve muita coisa negativa nesse final de ano. E, enfim, e aí você vê os resultados dos campeonatos aí, né? Você vê que foi tudo uma porcaria, né? E fechou com chave de merda, né? Tanto com a bomba que estourou do Piton, a bomba que estourou do Matias Rojas, ter fechado um acordo que, segundo o Augusto, eles tinham combinado que não ia fechar mais nada no final do 23 com a seguradora lá para a camisa do Corinthians, enfim, atrapalhou o passado, atrapalhou o presente e está tentando atrapalhar também o futuro, né? Eu acho que, em questão de clube de futebol, um todo assim, sabe? Eu nunca vi um ano tão atribulado num clube grande do futebol brasileiro como o do Corinthians e tão atribulado por, tipo, teve circunstâncias, né? Mas por culpa do presidente, tá ligado? Assim, de decisões, de timing, de estar fora da realidade. Enfim, foi um dos piores anos de um clube de futebol com a sua coordenação, com a diretoria do clube, né? Enfim, rapaziada, aqui meio que um compiladão do que foi a diretoria do Corinthians, né? Todo mundo já falou muito sobre a diretoria, a gente já falou muito aqui também no canal, mas passando uma régua aí para finalizar finalmente a história desse ano de 2023 do Duílio, né? E sua rapaziada, né? É isso, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians!